O senhor disse que o tudo se refere apenas à salvação pela graça, mas isso foi por sua conta. Crer é confiar. Mais uma vez, né, isso é por conta do Senhor. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A Bíblia afirma que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então, se Deus é o autor, é Ele quem concede a fé, você está prestes a assistir a um dos debates mais intensos e esclarecedores sobre um dos temas mais controversos da teologia cristã. E se você gosta de conteúdo que expõe o Evangelho com profundidade e clareza, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui, você não perde nenhum corte que realmente importa. Eu gostaria de perguntar para o pastor Vailate o seguinte: a Bíblia afirma, em várias instâncias, em vários momentos, a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé, Ele é a fonte da fé. O senhor mencionou há pouco um texto que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E o senhor não mencionou o restante do versículo, que diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus. O senhor esqueceu essa parte. Filipenses 1:29 fala que a nós foi concedida a graça, não só de crer em Cristo, mas de padecer por Ele. O versículo diz assim, dessa forma, claramente que a fé é uma dádiva de Deus, é uma graça que Ele concede aos seus. Jesus disse que ninguém poderia crer nele se isso não fosse concedido pelo Pai, João 6. Enfim, há vários textos aí, eu não vou abrir nesses textos agora, o telespectador pode verificar depois em casa, a partir das menções que eu fiz. A minha pergunta é a seguinte: se é Deus quem concede a fé, por que Ele teve que prevê-la? Ok. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ok. 3 minutos para o senhor. Muito obrigado pela pergunta. Bom, o pastor mencionou vários textos, né? Primeiramente, me permita dizer que não é Deus que concede a fé. Esta é uma asserção calvinista. Okay. Quando temos aqui, existem vários textos, eu não sei se eu terei tempo, vamos correr. O senhor mencionou pelo menos, primeiramente, Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando o senhor disse que Jesus é o autor e consumador da fé. Só que a palavra autor vem do grego archegon, que quer dizer líder, pioneiro, fundador, ou seja, Jesus ele é o fundador da fé cristã. E a palavra consumador vem do grego teleioter, ou seja, aperfeiçoador. O texto não diz em nenhum momento que ele é o autor, no sentido de que é ele quem dá fé para as pessoas. Essa é uma inferência do Senhor. Vamos para outro texto que o senhor comentou que é extremamente importante, Gálatas, ou melhor dizendo, Efésios 2:8, que eu não citei o resto porque justamente quis ser rápido, mas o texto de Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, a palavra graça em grego vem do grego charis, aqui aparece como chariti e é um substantivo feminino. A palavra vem do grego pistis e também é um substantivo feminino. Já a palavra isto, que vem do grego tuto, um pronome demonstrativo neutro. Portanto, ele não pode combinar com a fé e, portanto, não é Deus quem dá a fé. A fé é uma obra do homem, mas ela não é meritória. A fé é uma obra do homem. Então, quando diz, isto não vem de vós, isto é a salvação que é dada pela graça. Em nenhum momento é citado a fé. Vamos tentar ir para o terceiro texto que o senhor mencionou, se eu tiver tempo, que é Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Vamos lá. Porque a vós vos foi concedido com relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Aqui a palavra crer vem do grego pisteuen, que quer dizer crer, confiar ou ter confiança. O contexto de Filipenses 1 mostra Paulo estando em cadeias, em prisões. Então essa ideia de Deus conceder às pessoas poder crer diz respeito à confiança em Cristo nos momentos adversos, turbulentos e difíceis da vida. Filipenses 1:29 não exige que eu creia que esta fé é uma fé salvífica. Esta é uma interpretação calvinista.
Finalmente, vamos tentar ir para João, no capítulo 6, que é o que o senhor mencionou. Eu acho que eu não terei tempo para isso. Mas João, capítulo 6, versículo 44, ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em nenhum momento o texto bíblico diz que o Pai traz essas pessoas incondicionalmente. Aliás, o contexto diz que é necessário que essas pessoas queiram vir. Se nós formos no contexto anterior, João capítulo 5, versículo 40, Jesus diz aos judeus, que são o mesmo público que tem aqui em vista. O texto diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então é necessário queira vir até Cristo. Obrigado, pastor. 3 minutos para os seus comentários, pastor Marcos Grancona. A atribuição de significados convenientes aos termos gregos é algo próprio de uma interpretação que não é muito honesta. Quando o autor bíblico usa a expressão autor e consumador, existe uma relação entre essas duas palavras. Ou seja, o Senhor Jesus é a fonte, e não só a fonte, mas também aquele que completa a fé. Ou seja, essa relação entre autor e consumador, ela impõe a necessidade de princípio e fim. Então eu não posso fugir do ambiente textual em que essas duas palavras estão presentes. Elas estão lá, e o que atribui significado a elas não é só isolá-las e olhar o que significa no dicionário grego. O que atribui significado a elas é o modo como elas se relacionam, o ambiente em que elas estão e o fato de elas estarem juntas. Autor e consumador implica na ideia de fonte, início e fim. Ele é sim a fonte e aquele que sustenta, aperfeiçoa e mantém a fé até o fim. No que diz respeito ao tuto que o senhor mencionou, aquele termo neutro, aquele pronome neutro, o senhor disse que o tuto se refere apenas à salvação pela graça, mas isso foi por sua conta. Porque o tuto, ele está se referindo a tudo que foi dito anteriormente. E é claro, tudo que foi dito anteriormente não tem gênero. Haris é feminino, pistes é feminino, mas o processo todo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não tem gênero. Esse é um processo. O Senhor conectou o tuto com a harite, ou com a salvação, que é feminino, soteria é feminino. No sentido, nem se nós embutíssemos a palavra salvação no texto. A realidade é que o tuto se refere ao processo. A salvação é dom de Deus, a salvação pela graça, mediante a fé, é dom de Deus. Qual foi o outro texto que o senhor mencionou? Filipenses 1, que eu mencionei, que o senhor disse que esse crer é confiar. Mais uma vez, isso é por conta do Senhor. Porque o contexto da passagem aponta para a realidade da graça de Deus operando a salvação naqueles homens e a manutenção da salvação daqueles homens. Olha, lembre-se de uma coisa, vocês não somente receberam a bondade de Deus em termos iniciais, vocês receberam a graça de Deus em termos de manutenção disso, da graça dele cuidando de vocês. E João 6, 44, o Senhor, é impressionante isso, porque o Senhor deixa bastante claro isso. Ele está dialogando com pessoas que não creem nele. O próprio João menciona isso. Eles não criam nele. E o Senhor Jesus então explica por quê. Ele diz, olha, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ele explica a razão deles não crerem. O Pai não concedeu a vocês a graça de crer. E é por isso que vocês não podem vir a mim. O contexto mostra isso com clareza. E você concorda com a visão do pastor Greconato que defende que a fé é um dom exclusivo concedido por Deus? Ou pensa como o pastor Vailate, que afirma que crer é uma resposta humana e consciente sem intervenção irresistível da graça? Qual lado você acredita que está mais alinhado com a verdade das Escrituras? Deixe seu comentário aqui embaixo e participe desse diálogo. Sua opinião pode abrir os olhos de alguém. Até o próximo vídeo.